Espera-nos um super programa. Venha comigo até ao 24 horas. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É verdade. Falhei, pequei, confesso. Não vim cá na quarta-feira passada falar-lhe sobre a gala, por isso mesmo preparei um programa hoje super completo. Ora, se não vejamos, vamos falar sobre a gala, vamos falar sobre os assuntos da semana e eu ainda tenho uma surpresa para vocês, mas posso levantar assim um bocadinho da pontinha do véu. Estamos em fim de semana de Santo António, os santos populares, embora festejados de outra forma, estão aqui à porta, não é? Já tivemos o Santo António, vem aí o São João e ainda o São Pedro, portanto, eu tenho algo relacionado com os nossos concorrentes, mas também com esta época do ano, para lhe dar. Isso é só mais à frente do nosso programa e também, claro, irei relembrar os números de telefone e as formas que têm ao seu dispor para poder votar numa das nomeadas desta semana. Vamos então, sem mais demoras, começar pela gala do passado domingo. Ora, a gala do passado domingo foi a gala do julgamento final, pelo menos para 2 concorrentes e um deles que abandonou a casa, não é verdade? Mas no que toca a este julgamento final, sentaram-se no banco dos réus a Teresa, acusada de ser hostil com os restantes concorrentes, e o Daniel Monteiro, acusado de ser um mau líder. Presentes ao juiz, tendo os seus advogados de defesa e de acusação, os 2 concorrentes responderam e tentaram manter a sua imagem limpa no jogo. A Teresa e o público foi chamado a intervir também nesta decisão através da app do Big Brother. A Teresa foi considerada culpada, ou seja, o público acha que ela foi hostil com os restantes concorrentes. O público declarou Daniel Monteiro inocente, portanto, ele não foi de todo um mau líder durante a sua semana de reinado, como eu gosto de dizer. O BB Play parece que veio para ficar. Não sabe o que é o BB Play? Então, o BB Play é a plataforma de streaming do Big Brother. Os concorrentes não podem ir ao cinema, portanto o cinema vem até aos concorrentes. Neste momento não pode dar nem os concorrentes nem ninguém, mas isso agora não interessa nada, como diria Teresa Guilherme. Portanto, é a plataforma de streaming onde eles podem ver os melhores momentos daquilo que eles próprios fazem dentro da mansão da Ericeira. E no cardápio da semana estava um filme bem picante. Picante porque não é nada disso que possa estar a pensar. É picante porque Pedro e Jéssica falaram mal de Slávia, de Yuri e de Diogo enquanto preparavam o jantar. Decorria também uma atividade proporcionada por Slávia e, num dos momentos de pausa para jantar, enquanto os 2 estavam a fumar cá fora, decorria a aula da Slávia e a Jéssica disse: "Parece um touro". Ora, o que dá a entender é que ela disse "parece um touro", referindo-se à Slávia. Mas, em sua defesa já na gala, a Jéssica diz que o que disse, passando a redundância, foi "pareço um touro". Eu já vi as imagens várias vezes, em pausa, com o som no máximo, e não consigo perceber se realmente ela diz parece ou pareço. Portanto, vamos dar o benefício da dúvida aqui à Jéssica. O que falaram mal da Yuri foi que a Yuri também, por vezes, não lavava a louça, deixava assim a louça espalhada. A Yuri quis pôr logo tudo em pratos limpos e o falatório no que toca ao Diogo foi que, pronto, o que já estamos habituados. Que ele é uma personagem, que ele é falso. Pedro Alves até disse que ele era queimado da pastilha. Portanto, já estamos mais do que habituados a estas acusações que a maioria dos colegas faz ao Diogo. No último programa, portanto, há uma semana atrás, eu disse-lhe que a Noélia tinha sido pedida em casamento através de um avião pelo seu Filipe, não é? Pois bem, o Filipe esteve no estúdio
e reforçou o pedido de casamento. Com um ramo de flores na mão, dirigiu-se até ao pé do Cláudio Ramos e fez o pedido à sua Noélia. Mais tarde, já depois da gala e da cadeira quente, a Noélia teve a oportunidade de receber a carta com o pedido formal, não é? Portanto, a Noélia já teve 3 pedidos de casamento neste Big Brother, mas teve a oportunidade de receber a carta com o pedido formal do casamento. Noélia, eu sei que tu não sabes quem eu sou, e provavelmente não queiras ver isto, mas eu quero receber aqui nos estúdios o pedido para ir ao teu casamento. Pode ser? A tia Noélia, como é apelidada no Twitter, a tia Noélia, a Queen of Orange. Não sei se isto está bem dito ou não, porque o meu inglês é péssimo, mas bom, vamos avançar. Os ânimos ficaram... pela primeira vez, desde que começou esta edição do Big Brother, pôde haver público em estúdio. É verdade, o estúdio encheu-se para Cláudio Ramos se sentir mais em casa e mais confortável na condução da gala. E os ânimos ficaram exaltados com as famílias presentes em estúdio. Ora, pois bem, a mãe da Yuri diz que fez um frente a frente com a Sofia Sousa, da Rádio dos Segredos 4, e diz que a Yuri não é sonsa. Já a mãe do Hélder passou-se, literalmente, da cabeça com as acusações e palavras que foram ditas pela Teresa sobre o seu filho. Não é? A família da Teresa não entrou ali em grandes bate-bocas, mas a senhora ficou visivelmente enervada e Cláudio Ramos tentou pôr água na fervura, mas não resultou nada. Portanto, falando dos nomeados, não é? Falámos agora do Hélder, que era um dos nomeados da noite, e ainda tínhamos em risco a Ana Catarina e o Diogo. O Diogo ficou logo despachado, eles foram todos para a sala das decisões e o Diogo foi o primeiro a voltar à casa, ficando a decisão final entre a Ana Catarina e o Hélder. Mas quem recebeu ordem de expulsão da casa mais vigiada do país foi realmente o Hélder, que foi expulso pelos portugueses. Depois... Isto agora vou saltar assim um bocadinho no tempo, não é? Vou fazer por ordem, mas quando chegou ao estúdio o Hélder mostrou-se bastante estupefacto, não é? Surpreso por ter sido ele escolhido pelos portugueses para abandonar o jogo. E ele próprio disse que pensava que iria chegar até à final. Para encerrarmos a gala e antes de o fazermos, temos de saber quem é o novo líder e quem são os nomeados, não é? Pois bem, através de uma prova de equilíbrio, portanto eles tinham uma base muito pequena, uma base mais ou menos assim, com uma divisória ao meio. E tinham que formar duplas. Eles tiveram que tirar dentro de um saco umas bolas com cores, portanto, se a mim me calhasse a bola vermelha, eu iria fazer dupla com a outra pessoa que lhe calhasse a bola vermelha e por aí fora. Portanto, na base dividida ao meio, eles tinham que se pôr lá em pé. Portanto, pôr-se um neste lado da base e outro neste lado da base. Não sei se está a perceber. Portanto, isto aqui é a divisória, aqui fica um e aqui fica o outro. Portanto, eles equilibraram-se lá e a voz foi pedindo para eles fazerem vários desafios. Levantarem um pé, não se agarrarem ao companheiro, trocarem de pé, entre outros desafios. E fizeram então esses pedidos e à medida que os iam fazendo e falhando, iam sendo eliminados da prova. Portanto, se eu caísse da plataforma e a minha dupla ficasse lá, a dupla era toda a dupla era eliminada, portanto não era só eu que saía de competição, o meu parceiro ou parceira também sairia de competição. Já no final ficaram apenas 3 duplas, a Yuri e a Angélica, o Daniel Monteiro e a Teresa, e o Diogo e a Noélia, exatamente. E a pergunta de vós era: quantas letras diferentes tem a palavra equilíbrio? Portanto, a palavra equilíbrio tem 7 letras diferentes, porque se repete o I. Portanto, o I repete-se várias vezes. Portanto, letras diferentes só tem 7. Ou 8. Ai, já não sei, Deus é Pai. Como diria Yuri, eita Deus, estou nervosa. Já não sei, mas pronto, faça as contas aí em casa, quantas letras diferentes tem a palavra equilíbrio. E a resposta correta foi a da Yuri e da Angélica, portanto, elas foram a dupla vencedora. Mas, como só pode haver um líder, pelo menos esta semana, eles tiveram dentro de um saco 2 bolas pretas. Uma bola era completamente preta e a outra bola tinha escrito líder.
Quem tirasse a bola a dizer líder, tornava-se o líder da semana. E quem se tornou o líder da semana foi a Angélica. É verdade, a venezuelana tornou-se a líder desta semana. Bem, vamos avançar, porque já estamos a ficar aqui com um bocadinho de falta de tempo, portanto, vamos a isto. Os concorrentes chegou então à altura das nomeações e os concorrentes tiveram de nomear, só que desta vez com uma regra diferente. Pelo menos neste Big Brother, que nós já vimos noutros reality shows cá em Portugal, que é só podem nomear meninas. Portanto, todos nomeiam meninas, ou raparigas, ou como quiserem chamar. A Ana Catarina, que defende a causa e sempre disse que nunca iria nomear raparigas, disse que não nomeava e que não se importaria de ser expulsa, mas que não iria nomear. Como consequência de desobedecer a uma das ordens e das regras do Big Brother, a Ana Catarina ficou automaticamente nomeada. Depois todos os outros votaram e, como nomeadas, tivemos a Ana Catarina, a Noélia, a Slávia e a Soraya. Uma delas já foi salva, outras 3 continuam em risco de abandonar a casa hoje à noite. Pois bem, a gala já está revista, estamos sensivelmente a meio do nosso programa, portanto vamos agora passar à semana e fazer percorrer em revista, digamos assim, já que estamos nesta época também dos Santos Populares, percorrer em revista aquilo que nós consideramos que foram os pontos mais importantes da semana. Vamos a isto então. E começamos, obviamente, pela cadeira quente. Ao longo da semana passada, o Pedro Alves, e depois já da própria gala, e antes da cadeira quente, o Pedro Alves disse que o que é que se está a passar aqui com esta luz? Nossa Senhora, é um espírito qualquer que passou por aqui, um espírito mau. Bom, ao longo da semana passada o Pedro Alves disse que se o Diogo não fosse expulso e consequentemente tivesse que abandonar a casa o seu grande amigo Hélder, que iria armar o cão. Foi a expressão que ele utilizou, neste caso armar barraca, e disse também que iria rasgar o Diogo de cima a baixo. Pois bem, e estes ataques a Diogo aconteceram. Ele cumpriu com a sua palavra. Por incrível que pareça, há alguém naquela casa que cumpre aquilo que diz. E pronto, o Diogo foi atacado pela Sónia e pelo Pedro Alves, que estavam ali bastante revoltados com a expulsão do Hélder. Curiosamente, ou não, porque me pode andar a escapar alguma coisa e eu ainda não me ter apercebido disso, mas não vimos grandes demonstrações de alguma coisa, de raiva, de tristeza, de felicidade. Não vimos grandes demonstrações de uma pessoa que também era próxima do Hélder. Não vimos demonstrações do Daniel Monteiro. Portanto, será que o Daniel Monteiro agora só faz demonstrações para a sua Yuri? Pois bem. Ainda nesta cadeira quente, a Jéssica quis esclarecer uma vez mais aquilo que tinha dito sobre a Slávia, portanto, o pareço ou parece um touro, e parece que o assunto ficou ali resolvido. Esta cadeira quente foi dominada com os ataques ao Diogo, portanto, não aconteceu assim nada de muito especial. E depois disto, a líder entrou em ação e fez a divisão das tarefas e, consequentemente, dos grupos que vão ficar em cada zona da casa. Escolheu também quem são as 3 pessoas que vão poder dormir com ela no quarto do líder. As escolhas foram o Daniel Monteiro, a Yuri e a Sandrina. E, não sei se bem se lembra, na primeira semana lá atrás, quando o Diogo e o Pedro Suave foram os líderes, logo na primeira semana da casa, a voz disse-lhes que todas as semanas os líderes podiam impor uma regra, ou mais do que uma regra sua. Portanto, há as regras do Big Brother, mas o líder podia implantar durante aquela semana uma regra na casa. E a Angélica implantou, onde é que está? Está aqui. Implantou. Ela vai fazer 3 avisos. Por exemplo, é para levantar um X de horas. Tu não te levantas, não é? O concorrente não se levanta. Portanto, a Angélica avisa. Um aviso. É para ir para a prova, mas tu não queres ir. A Angélica avisa-te. 2 avisos. Ao terceiro aviso, feito, não há o quarto. Há um castigo. E o castigo implica privar o concorrente ou a concorrente de algo que ele gosta muito na casa.
houve um castigo aplicado. Deveriam ter sido aplicados mais, mas como já sabemos que quando são amigos tem sempre um olhar diferente sobre o que acontece, quem foi castigada foi a Soraya, que ficou proibida de comer durante um dia bolachas Maria. Olha, quem tira bolachas Maria à Soraya, tira tudo, não é? Passada a meia-noite, a Soraya foi embarcar as salsichas. As bolachas Maria com marmelada, com doce, com manteiga, com tudo o que havia naquela cozinha para comer. E pois... Mas também deviam ter sido aplicados castigos, por exemplo, à Sónia, mas que não foram aplicados, não é? Por falar em Sónia, a Sónia foi abaixo, depois da gala, depois da cadeira quente, depois desta distribuição de tarefas, e falou no alpendre com Ana Catarina sobre as suas emoções, sobre o facto de não estar a conseguir controlar as emoções, de não estar a passar uma imagem mais correta, não é? Correta bem, mas não estar a passar uma imagem tão do que ela queria passar, não é? Não está a conseguir ser a Sónia que é cá fora. Nós não conseguimos comprovar se realmente isto que a Sónia diz é verdade ou não, porque nós só os conhecemos dentro do jogo, e é dentro do jogo, atenção, que fazemos as nossas ilações. Eu não sou aqui de muito dar a minha opinião, mas sempre que a dou eu faço-a mediante aquilo que vejo e analisando o jogador, não a pessoa. Eu não os conheço e como digo sempre, como digo muitas vezes a amigos meus, eles basicamente quando saem daquela porta para fora eu não tenho interesse em saber o que é que eles fazem e em avaliar ou julgar aquilo que fazem. Acompanho aquilo que tenho ou não que acompanhar, mas não me cabe a mim fazer esse julgamento. Eu faço o julgamento e as minhas opiniões são enquanto jogadores e enquanto estão dentro da casa. Da porta da casa para fora é outra história. Se voltarem a entrar num género de desafio final e trazerem assuntos cá de fora, isso é outra história, mas isso fica para se houver um desafio final ou algo do género. Portanto, sobre não estar a conseguir, voltando ao raciocínio, mostrar as suas emoções, e falou ainda também que não consegue lidar com a personalidade do Diogo. Eu tinha-lhe dito, penso que no último programa, que o Diogo tinha tido um jantar com a Sónia, e a Sónia disse que conseguiu perceber que aquilo não era uma personagem, que era o próprio Diogo, só que depois mete-se ali um bocadinho os pés pelas mãos e já não percebemos se a Sónia acredita mesmo que aquilo não é uma personagem, se pensa que já é uma personagem. Bem, a mente da Sónia também está um bocadinho confusa. A Angélica faz avisos, não é? Mas como são amigos, não levam a bem os avisos que a Angélica faz. Ora então, há um desafio, não é o desafio semanal, mas havia uma prova, uma tarefa que eles tinham que realizar de manhã e Pedro Alves e Jéssica continuavam deitados e Sónia estava na casa de banho a maquilhar-se e a arranjar-se. Ora bem, a Angélica chega e avisa que eles têm 2 minutos para se levantar e irem lá para baixo. Realmente tem a ver com o desafio da semana, sim. Eles teriam que cumprir esse desafio, perdão, e precisavam de todos dentro da casa. Precisavam de todos no jardim. Eles os dois estavam a dormir e a Sónia estava ainda a arranjar-se. É curioso que, principalmente este grupo, não é? Estes três, gostam muito de mandar bitites sobre os outros. Mas quando mandam bitites sobre eles ou quando lhes chamam a atenção já não gostam nada. Não é? Pois é, a Jéssica até se virou e disse que se não se tratasse do desafio semanal, que ela não se iria levantar para fazer qualquer prova ou atividade que fosse. Eu gostava que um dia a Jéssica fosse líder e sentisse isto na pele, ou que tivesse ela a dar uma aula e que ninguém quisesse participar na aula dela. Eu gostava mesmo, que era para ela aprender e ouvir e aplicar aquele ditado. Não faças aos outros aquilo que não gostas que te façam a ti. Pois bem, vamos à tarefa semanal desta semana, que eu confesso que gostava de estar na casa para fazer parte desta tarefa semanal. Então, eles tiveram de recriar uma das mais populares cenas do musical Grease. O seu orçamento era de 280 bebês e eles decidiram apostar 100% deste orçamento. E teriam 1h30 de manhã e 1h30 da parte da tarde para poder ensaiar, com direito a um tablet para verem as imagens da cena e a coluna para se poder ouvir como deve ser a música que vão ter de interpretar. Ficaram todos muito contentes e
independentemente de haver mais afinidades, grupos aqui, grupos ali, um se dá-se bem com esse, não se dá bem com o outro, todos trabalharam em equipa. Pois bem, claro, está em jogo toda a comida que têm à disposição ao longo da semana, mas foi giro e foi interessante ver como, quando realmente é preciso estarem unidos, os concorrentes não olham a meios. Uniram-se todos para ultrapassar com sucesso este desafio. Os protagonistas foram a Ana Catarina e o Diogo, e o desafio, aprovado pela voz, foi bem sucedido. Portanto, os concorrentes esta semana tiveram para as compras um orçamento de 560 bebês. Mas nem tudo são mar de rosas, não é? Nem tudo é o mar de rosas. Ouviram-se gritos do exterior. Ouviram-se gritos do exterior para quem? Para o casal Pedro Alves e Jéssica. E o que é que estes gritos diziam? Vieram destabilizar o casal. Pelo menos durante toda a madrugada. Os gritos diziam que a Jéssica tinha alguém cá fora. Se tiver curiosidade, no Instagram da Jéssica, se não foram apagados até então, há uns stories recentes da Jéssica num quarto de hotel com um rapaz que se pretende se presuma que seja o namorado, o amigo, colorido, ou aquilo que vocês quiserem chamar, que hoje em dia há muitos nomes para isto, não é? O crush, o que vocês quiserem chamar, pronto. Estava lá ela com um rapaz num quarto de hotel e foram fazer estes gritos para a casa. Obviamente que isto gerou discussão entre ela e o atual namorado, Pedro Alves. E a Jéssica ainda diz que se recusa a retirar a aliança que tem na mão do ex-namorado porque ainda gosta bastante dele como amigo. Ora, eu se fosse o Pedro Alves não gostava nada de ter ouvido isto, de ter ouvido esta frase. Ai, não retiro porque ele é um grande amigo, mas já não é teu ex-namorado, já não é teu namorado, podes tirar a aliança, não faz sentido a teres, não é? Eles depois, na manhã seguinte, passou um avião para os dois e parece que toda a zanga da noite ficou esquecida, não é? O que me leva a fazer aqui um comentário, se os fãs do Pedro e da Jéssica estiverem a ouvir eu vou ser cancelado, mas o que me leva a querer dizer que este casal de verdadeiro não tem nada, não é? Ele é tão verdadeiro como este cenário onde eu estou, que é gravado num pano verde. Portanto, agora tomem as vossas interpretações. Vamos terminar então esta semana e antes de passarmos para a surpresa que eu tenho relacionada com os Santos Populares, vamos então. Na quinta-feira o Cláudio Ramos ligou à casa para salvar uma das 4 nomeadas e a escolha dos portugueses com 20% dos votos foi a Noélia. A Noélia foi a salva, para grande surpresa dela própria e também dos colegas. A Noélia já não corre risco de abandonar a casa hoje à noite. Vamos então agora à surpresa que eu tenho para si. Estamos na época dos Santos Populares, como eu já lhe disse, e os concorrentes esta semana até tiveram o arraial do Big Brother, e foram desafiados, pela voz, a fazerem quadras para oferecer uns aos outros. Eu peguei no mote e também fiz umas quadras para alguns deles, não para todos, porque senão nunca mais saímos daqui. Tenho uma quadra para todos no geral e depois tenho 5 quadras para um concorrente em específico. Então vamos começar. Então diz assim: aos queridos magníficos, uma mensagem especial. Depois de gritos e berros, não fiquem a bater mal. Isto porquê? Porque os concorrentes ficam a bater mal quando há gritos do exterior, mas também ficam a bater mal e a chorar quando discutem uns com os outros. Algo que não faz muito sentido. Não discute e depois vais chorar. Portanto, aqui é esta mensagem. Agora vamos começar para os concorrentes em específico. E começamos com a Sónia. E estas mensagens têm aqui... Estas quadras têm aqui algumas das minhas opiniões. Portanto, fique atento que eu provavelmente nunca irei explicitá-las, a não ser nestas quadras. Bem, vamos a isto. A Sónia é boa rapariga. Cedo o público conquistou. Deixou-se ir na cantiga. Um grande tombo levou. Porque a Sónia, no princípio, era a favorita à vitória e agora parece que já não é, não é? A Teresa chegou depois e teve de se adaptar. A tarefa não foi fácil.
começou logo a espingardar. Vamos a uma para o Daniel Monteiro. O bombeiro Daniel, pela Yuri se engraçou. Tentou molhar o pincel, nem o fogo ele apagou. Aqui uma mais marota, mais picante. A Noélia é pouco romântica, até certo momento. Depois do avião, foi pedida em casamento. E terminamos com uma para a Soraya. Soraya, mulher mais linda, por ti sinto um carinho profundo. Não percebes o teu valor ainda, mas acredita, mereces o mundo. E pronto, foram estas as quadras que eu decidi escrever para alguns dos concorrentes e aqui uma para todos em geral. E vamos agora a momentos que são de responsabilidade e ao seu momento de participar neste jogo. A votação, claro. Continuam 3 nomeadas à espera de uma decisão da sua parte. Pode votar através da app do Big Brother, disponível para Android e iOS no Google Play e na App Store, ou através dos números de telefone que vão aparecer agora no seu ecrã. Se quiser expulsar a Ana Catarina, liga 760 20 20 01. 760 20 20 01. Se preferir expulsar a Slávia, liga 760 20 20 16. 760 20 20 16. Caso queira expulsar a Soraya, liga 760 20 20 18. 760 20 20 18. A escolha está nas suas mãos, portanto, faça o voto como bem o entender. Estamos a chegar ao fim, por isso já sabe que pode acompanhar o Big Brother em tvi.pt/bb2020 de segunda a sexta-feira, às 6 da tarde, o Extra da Tarde, com comentadoras bem específicas para debater os assuntos do dia na casa. Às 19 horas, Mafalda Castro traz-lhe o diário com o filme do dia. Antes da novela Quer o Destino, o Express, e ao final da noite o Extra com Maria Botelho Muniz e o seu leque de comentadores. Ao sábado pode acompanhar o compacto da semana com as melhores imagens do que aconteceu dentro da casa, e ao domingo, hoje, Cláudio Ramos conduz a gala e o especial de nomeações. Pode ficar sempre de olho no nosso site em realityshowstime.pt e aqui no nosso canal do YouTube todas as quartas e domingos, ou sempre que há algum acontecimento de maior importância, assim o justificar. Sabe também que se o bebê acontece, então ele acontece 24 horas por dia no TV Reality, canal 12 da NOS e canal 99 do Mel. Hoje, uma das nomeadas abandona o jogo, é decidida uma nova liderança, há novos nomeados numa gala que, ao que me dizem, vai ser uma gala de perigo iminente. É ficar atento logo à noite à gala com Cláudio Ramos. Eu estou de volta na próxima quarta-feira para lhe contar tudo o que vai acontecer hoje à noite. Quero contar com a sua presença. Como diria Cláudio Ramos, não me falhe. E é sem bobagens que me despeço até ao próximo programa. Isto é a vida em direto a acontecer.